Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre alguns comportamentos que nós devemos, quanto pacientes, não fazermos no processo de psicoterapia, porque impedem que nós tenhamos uma evolução de forma satisfatória e benéfica. E quais são esses posicionamentos que nós precisamos evitar? Muitas vezes o paciente chega na terapia e quando nós perguntamos como você está se sentindo, em alguns momentos ele diz que está se sentindo bem, quando na verdade não está se sentindo. Então, quando ele afirma uma coisa que não está acontecendo, para que o profissional possa fazer uma intervenção diferente, talvez daquela que está sendo feita e que não está acontecendo, ele impede que esse terapeuta tenha uma postura diferente ou até mesmo que faça com que ele tenha outras reflexões sobre a sua situação. Então, se você está no processo de psicoterapia, mas você não está se sentindo bem, você precisa sinalizar isso para o seu psicoterapeuta, como forma de respeito com você e com o seu terapeuta. Outra questão é falar que estou percebendo que estou evoluindo, que estou progredindo, quando na verdade você está perdido, você está sem um rumo, não consegue resolver as suas situações, ainda se vê perdido naquelas queixas que você foi em busca de entender, de compreender, de saber resolver. Então é importante que você esteja sempre muito transparente nos seus pontos de vista, no que você pensa, no que você sente com o seu terapeuta. Às vezes, esse profissional sugere algumas atividades de reflexão, algumas intervenções que precisam ser colocadas em práticas no seu dia a dia e quando é questionado, o paciente diz que está colocando sim em prática, que está realizando as orientações e, na verdade, não está fazendo nada do que é sugerido, do que é orientado. E isso faz com que, muitas vezes, esse processo não aconteça, não flua, porque não está sendo executado as orientações devidas. Às vezes, esse paciente, por algum motivo, deseja suspender esse tratamento, mas insiste em dizer para o psicoterapeuta que vai continuar com a terapia. É algo que ele não está se sentindo bem, é algo que ele não está percebendo o resultado, até mesmo porque não está tendo a dedicação, o comprometimento que deveria, talvez não esteja levando a psicoterapia a sério e por esses motivos não está percebendo evolução, progresso no seu tratamento. Às vezes também o paciente acha que ele já pode se dar alta, quando na verdade ele ainda não tem condições de lidar com seus conflitos sozinha. Então, o psicoterapeuta também, que está ali no dia a dia, o acompanhando, fazendo as intervenções, é que tem autonomia para dizer se o paciente está liberado ou não da psicoterapia. É claro que o profissional não vai obrigar o paciente a continuar, a permanecer no tratamento. Mas o paciente, ele não pode se dar alta. Ele precisa que o profissional o oriente
e diga quais são as suas habilidades adquiridas, quais são as habilidades que ele ainda precisa trabalhar, para que então ele possa estar recebendo a alta terapêutica. Então, é importante que esse paciente ele seja muito transparente e muito verdadeiro nas suas colocações com o psicoterapeuta. Se ele percebe que não está tendo evolução, progresso, ele precisa sinalizar isso para o psicoterapeuta. Se ele percebe que aquelas técnicas, aqueles métodos que são utilizados com ele não estar fluindo, é importante que ele sinaliza isso para o psicoterapeuta. Pode ser que de repente tenha funcionado com outro paciente, com as mesmas questões, mas que com ele não esteja fluindo. Então é importante que ele sinalize. É importante sinalizar para o psicoterapeuta se as intervenções estão sendo muito penosas, muito dolorosas, se aqueles assuntos devem ou não ser trabalhados naquele momento, naquela situação, naquele dia. Então, é importante que o paciente vá sinalizando também para o psicoterapeuta como que ele se sente, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, o que está o deixando mais ansioso, que está fazendo com que ele se sinta desmotivado de estar dando continuidade ao processo, ao tratamento. Se ele porventura tiver algum motivo que o impeça de dar continuidade ao tratamento, que também esteja conversando com seu psicoterapeuta. Eu estou pensando em dar um tempo no tratamento, na psicoterapia, por esse motivo, esse, para que todos saibam lidar com aquela situação da melhor forma possível. É importante que haja um vínculo terapêutico entre esse paciente e esse profissional, para que então a evolução do tratamento aconteça de forma eficaz, que seja benéfico para o paciente. A dedicação, o comprometimento precisa ser de ambos, mas o paciente precisa ter um comprometimento ainda maior, precisa ter uma dedicação ainda maior com a busca do seu autoconhecimento, de aprender a lidar com aqueles conflitos que o incomodam, de entender muitas vezes por que aquilo acontece, da onde aquilo se originou. Então é muito importante que haja essa cumplicidade, que o paciente confie no seu psicoterapeuta a ponto de não omitir nenhuma informação. E se a psicoterapia não está funcionando como esperado, ambos precisam entender o que é que está acontecendo, que o resultado não está sendo satisfatório. Mas jamais sair da psicoterapia sem uma explicação, sem uma justificativa, sem colocar o seu ponto de vista, com as suas concordâncias ou não, porque muitas vezes o paciente aceita as intervenções, concorda naquele momento com a fala do psicoterapeuta, mas em outro momento ele não concorda, ele não aceita e por isso ele não coloca em prática e por isso ele não quer dar continuidade ao tratamento, não quer voltar a outra sessão. Então, antes que a situação fique desconfortável e que haja um rompimento, uma ruptura desse processo, desse tratamento, que ambos possam estar conversando sobre o que precisa ou não estar sendo lapidado
nesse contrato terapêutico. Que você possa confiar no seu psicoterapeuta a ponto de você falar sobre tudo que te incomoda, tudo aquilo que você aceita ou não aceita. É ter um momento de descobertas, um momento em que você se posiciona, que você faz as suas escolhas, que você coloca seu ponto de vista e que merece ser respeitado. As suas individualidades, os seus valores, os seus princípios, ele precisa ser respeitado. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar. Você não pode aceitar, concordar com aquilo que fere aos seus valores e sair sem uma justificativa, sem uma explicação. É importante que você esteja se posicionando, até porque é um momento em que você vai estar trabalhando algumas questões que talvez você tenha dificuldade para lidar. Então, tenha cuidado com certas posturas que você apresenta no momento da psicoterapia. Isso pode impedir o seu crescimento, a sua evolução, pode impedir que você se torne mais autônomo e que tenha mais autoconhecimento para lidar com as situações do seu dia a dia. Um abraço carinhoso, boas reflexões e tenha comprometimento e dedicação com o processo psicoterapêutico. Um abraço.